Abra sua Bíblia aí, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Vou pegar uma carona. Vou pegar uma carona nessa apresentação dos jovens. E o título da minha mensagem é Mães de Oração. Amém? Você gosta de orar? Você tem orado, tem falado com Deus? Tenho certeza que mães aqui oram ao Senhor. Esse fim de semana, ontem, as nossas irmãs do Desperta Débora estiveram aí pelas ruas, orando por filhos, mostrando o ministério, falando de Jesus, e as fotos muito bonitas, as irmãs com as camisetas na rua, falando justamente isso: mães de joelho, filhos de pé, família de pé. Portanto, se queremos ver mudanças na nossa casa, na nossa família, precisamos estar de joelhos, precisamos estar em oração. Amém? 1 Samuel, capítulo 1, verso 11, falando de Ana, o texto diz assim, eu estou lendo na Bíblia Nova Almeida, a sua deve estar diferente, se for revista e corrigida, ou revista e atualizada, mas nós vamos, talvez você terá um outro entendimento nessa versão aqui. Diz assim: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra, que Deus nos abençoe nessa noite, e que tenhamos liberdade, não só para ouvir, mas liberdade para pregar a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, queridas, mães, muitos motivos, ou nós temos muitos motivos para chorar. Se nós fizermos uma autoanálise, se nós olharmos para as circunstâncias da nossa vida, se nós formos ficar olhando simplesmente para as adversidades que nós temos, nós com certeza vamos em algum momento chorar. Chorar por causa de coisas que não possuímos, chorar por oportunidades que perdemos, chorar porque deixamos para trás algo maravilhoso e agora já não temos mais, chorar por um tempo que ficou lá atrás e que já não pode mais voltar, chorar por pessoas que nós perdemos, pessoas que antes estavam do nosso lado e que hoje já não estão mais, chorar porque não temos dinheiro, chorar porque não temos isso, não temos aquilo. São muitos motivos que podem nos fazer ou nos levar a chorar, nos levar a um momento de desespero, a um momento de dor, a um momento de angústia. E o texto aqui nos mostra que essa mulher estava chorando, estava clamando a Deus, porque a sua vida, para ela, não fazia sentido se ela não tivesse um filho. Ou ela guardava um filho. Porém, Ana tinha dois problemas. Duas coisas afligiam a sua alma. A primeira delas era que Ana era infértil. E como eu disse aqui no momento do ofertório, ser infértil era sinal de não ter a bênção de Deus. Ser infértil era sinal de que alguma coisa na vida dela não estava completa.
Ser infértil simbolizava a impossibilidade de ver o milagre de Deus na sua vida, de ver uma resposta de Deus. Ser infértil simbolizava uma vergonha, algo que se ela pudesse, ela escondia. Uma deficiência, algo que ela não se agradava de contar para ninguém, não tinha prazer de falar. Não sei se você já passou por situações assim, dentro da sua casa, da sua família, situações da família que não é bom mencionar. Situações que você viveu, que às vezes não é nem bom tocar no assunto, não é nem bom falar, porque essas situações trazem vergonha para você, trazem tristeza, fazem lembrar de um período lá atrás que não é agradável para você. Não é bom lembrar disso. E ninguém gosta que fiquem falando das suas deficiências. E hoje nós vivemos no tempo em que o bullying está em alta, ou falar sobre bullying está em alta, porque bullying sempre existiu. Sempre aconteceu, desde que o mundo é mundo, de criança caçoada a outra. Mas aqui estamos falando de pessoas adultas. E a segunda coisa que fazia essa mulher chorar era justamente o bullying que ela sofria da outra mulher de Eucana, uma mulher chamada Penina, que aproveitava a sua deficiência, ou a deficiência de Ana, para ficar falando, dizendo, jogando na cara aquilo que ela não poderia dar ao seu marido, aquilo que ela não poderia dar, que era uma família de fato. E essa mulher, então, ela estava angustiada, triste. E a angústia dela aumentava mais ainda, quando, uma vez por ano, aquela casa inteira ia, ela, Ana, o seu marido Eucana, a outra mulher de Eucana, chamada Penina, os seus filhos, os filhos dados por Penina, iam uma vez por ano à casa do Senhor para adorar. Deixa eu abrir aqui um parênteses para você entender, porque os homens, eles procuraram, ou sempre quiseram ter muitas mulheres, e eu não quero aqui entrar nessa seara, mas apenas para explicar que naquele momento, naquela situação, foi de certa forma autorizado ou permitido, debaixo da direção permissiva de Deus, que o homem tivesse mais de uma mulher. Deus, não era desejo de Deus, não era vontade de Deus o casamento poligâmico, mas naquele momento, por uma questão cultural, foi ali dada uma permissão de Deus para que o homem pudesse ter duas mulheres, e esse era o caso de Eucana. E dentro desse contexto, Ana era humilhada por aquela mulher, era rebaixada, era colocada de lado. E isso principalmente no momento em que ela ia à casa do Senhor, em que ela ia uma vez por ano, junto com a sua família, adorar a Deus, oferecer sacrifícios a Deus. Aí a humilhação se intensificava muito mais. Eu quero dizer uma coisa para você, mulher, homem, mãe, que está aqui nessa noite. Todas as vezes que você aplica o seu coração a buscar e adorar ao Senhor, a estar na casa de Deus, a fazer o seu melhor para adorar e agradar a Deus, tenha certeza de que perseguições vão vir sobre a sua vida. Tenha certeza de que lutas e dificuldades vão surgir para você não estar aqui adorando ao Senhor.
Tenha certeza de que obstáculos vão aparecer de repente para que você não esteja na casa de Deus, para que você não esteja adorando a Deus, ou não fique com o seu coração plenamente na casa do Senhor, ligado naquilo que Deus quer te dizer, ou naquilo que Deus quer te falar. É nesses momentos que começam a surgir distrações, é nesses momentos que começam a surgir afrontas contra você, é nesses momentos que vão surgir pessoas para tentar te humilhar, pessoas que vão te lembrar da sua infertilidade, pessoas que vão te lembrar daquilo que você não tem, daquilo que você perdeu, daquilo que ficou lá atrás, pessoas que vão apontar e vão colocar o dedo na sua ferida e vão fazer questão de fazer com que você sinta bastante dor, para que você não vá à casa do Senhor adorar, ou estar na presença de Deus em adoração, em louvor, diante do altar do Senhor. Ô Senhor Deus! Mas nós e você, como Ana, tenha certeza de que esse Deus vai sempre te dar uma porção dobrada. Para você existe algo dobrado da parte de Deus, existe uma alimentação melhor, existe uma saída dada por Deus para a sua vida, existe algo que você pode fazer. E foi exatamente isso que Ana fez. Ana escolheu, ao invés de estar junto com aquelas pessoas e ser humilhada, ela se retirou e foi para o lugar de adoração. Foi para o altar de Deus. Foi para o lugar que representa o lugar onde Deus se manifesta. E existem, queridos, muitas mães hoje que estão vivendo ou passando uma situação muito semelhante à que Ana passou. Muito semelhante ao que essa mulher estava vivendo. Mães que estão de pé diante de Deus só pela misericórdia do Senhor. Que vêm à casa de Deus só pela graça de Deus, só por causa da misericórdia de Deus. E só Deus sabe, e só Deus pode medir aquilo que se passa, o que você está passando nessa noite, mulher. Só Deus sabe o que você passou para chegar até aqui. A luta que você enfrentou para poder chegar até a casa do Senhor. Só Deus entende o teu coração. Só Deus entende a tua dor. Talvez para irmãos e irmãs aqui, a vida tenha perdido o sabor, tenha perdido a cor, tenha perdido a beleza, por causa de humilhações, por causa de depreciações, por se lembrar daquilo que não conquistou ou daquilo que se perdeu. Mas eu quero dizer uma coisa: existe um Deus que não se esqueceu de você. Existe um Deus que, enquanto a sua vida permanece a mesma e aparentemente está a mesma, esse Deus tem trabalhado pela sua vida. Enquanto estão humilhando você, enquanto estão apontando o dedo na sua ferida, enquanto estão te lembrando do seu passado, existe um Deus que está trabalhando em teu favor. Existe um Deus que está escrevendo a tua história. Existe um Deus que está cuidando de você, do seu futuro, dos seus planos, dos seus sonhos. Existe um Deus que está consolando o seu coração. Existe um Deus que está trabalhando para que você tenha um futuro de acordo com a vontade dEle. Existe um Deus que enche o teu coração de paz, de presença. Existe um Deus que tem planejado para você um futuro muito melhor do que aquele que você tem pensado. Aleluia, Jesus. Aleluia, esse Deus muda a tua sorte, esse Deus muda todas as coisas, esse Deus, quando fala, alguma coisa sobrenatural acontece, esse Deus está de olho em você, minha irmã, esse Deus está de olho em você, meu irmão,
Ele está atento às tuas ações, às tuas atitudes. E você não entrou aqui nessa noite por acaso. Você não entrou aqui nessa noite simplesmente porque você quer fazer um agrado para sua mãe. Simplesmente porque você trouxe a sua mãe a esse lugar. Não, você entrou aqui porque Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um propósito com você. Aleluia, aleluia, Jesus. Ana abriu mão de todas as coisas, abriu mão de porção dobrada, abriu mão de tudo aquilo que o marido poderia oferecer para ir ao lugar de adoração, para ir adorar. Abra mão dos banquetes desse mundo para ir adorar ao Senhor. Abra mão daquilo que pode saciar a sua fome, para ir adorar ao Senhor, para estar na casa de Deus, porque a tua resposta não vem de homem, a tua saída não vem de homem, a última palavra não vem do juiz, não vem do médico, não vem das autoridades, a última palavra vem do Senhor na tua vida, a última palavra vem do teu Deus, Ele é quem dá a última palavra na sua vida. Por isso, o último recurso de muitas pessoas é a casa do Senhor. Tentaram de todas as saídas, tentaram todas as formas de conseguir uma saída, um auxílio. Foi no vidente, foi na cartomante, foi aqui, foi ali. Deu dinheiro, gastou dinheiro com grandes médicos, com grandes coisas, até que descobriu que a vida é mais simples do que parece. Que é uma saída mais simples. E a saída é adorar a Deus. É estar na presença de Deus. É derramar a sua alma no altar de Deus. Derramar o seu coração na presença de Deus. Essa mulher entendeu isso, amados. Ela foi para a casa do Senhor. E ela ficou de joelhos, clamando a Deus e pedindo e chorando diante da presença de Deus. Minha irmã, se tem um lugar para chorar, é na presença de Deus. Se tem um lugar que você tem que chorar, é na presença do Senhor. Não chore diante dos teus inimigos. Não chore diante daqueles que querem ver o teu fim, o teu sofrimento, que querem ver a tua humilhação. Mas chore diante daquele que pode fazer todas as coisas pela tua vida. Chore diante daquele que pode fazer um milagre acontecer. Chore diante dele. Ela começou a chorar. Começou a clamar a Deus. Começou a adorar a Deus. Até que ela fez um voto com o Senhor. Ela fez um pacto, uma aliança com Deus. Ela fez um voto com Deus Todo-Poderoso, um propósito. Ela fez algo que moveu o coração de Deus. Ela fez algo que mudou a história da vida dela. E eu quero encorajar você aqui hoje, nessa noite, a também fazer um propósito com esse Deus. A fazer um voto com esse Deus. O voto não é aquilo que nós entregamos para Deus, para que Deus possa nos fazer ou dar em troca. Voto não é um envelope que nós colocamos dinheiro e entregamos na igreja para que Deus faça um milagre na nossa vida. Não é isso. Voto é um propósito que realizamos com Deus. É uma disposição do nosso coração. É algo que Deus quer mudar, que Deus pode fazer, que é impossível aos homens realizar, que é impossível aos homens nos conceder. Queridos, naquele tempo a mulher não tomava ácido fólico. Naquele tempo a mulher não tinha todo esse conhecimento científico, não tinha bebê de proveta, não tinha, inseminação artificial, não tinha nada disso. O que tinha era a direção de Deus, orientação de Deus. E ela creu no Senhor. Eu não sei qual situação você tem vivido hoje,
mas simplesmente creia no Senhor. Creia no teu Deus. E o que é mais importante nesse voto de Ana, é porque ela fez um voto que aparentemente traria um benefício para ela, traria algo que a abençoaria, mas que na realidade ia abençoar outras vidas, ia fazer com que outras pessoas fossem abençoadas. E o voto de Ana, nós lemos aqui no verso 11, e ela diz, olha, se o Senhor olhar para a minha aflição, se lembrar de mim, não se esquecer da tua serva, e me der um filho, eu o dedicarei para ti, Senhor, todos os dias da minha vida, todos os dias da sua vida. Em outras palavras, Ana está dizendo, olha, Senhor, eu quero muito um filho, eu quero muito esse milagre na minha vida, mas se o Senhor me der, eu vou devolver de volta para o Senhor. Tem lógica um milagre desse? É como se nós estivéssemos dizendo assim, Senhor, eu quero muito uma casa própria, quero muito lugar para morar, e se o Senhor me der, eu vou deixar outra pessoa morar. Que loucura! Eu vou entregar para abençoar outras vidas. Senhor, eu quero muito isso, mas se o Senhor me der, e se o Senhor me der, eu vou consagrar ao Senhor, eu vou dedicar ao Senhor. Ela disse, olha, eu vou dedicar o meu filho ao Senhor, eu vou consagrar ao Senhor. E consagrar é entregar de forma exclusiva para Deus, é entregar de forma exclusiva para o Senhor. Eu pergunto para você aqui nessa noite, existem coisas na sua vida que ainda precisam ser entregues ao Senhor? Porque hoje entregar para Deus, não é entregar ou colocar para o sacerdote cuidar, para a igreja cuidar, para o pastor cuidar, mas hoje entregar para Deus é dizer, os meus filhos são teus, Senhor. A casa que tenho é tua. Eu simplesmente sou administrador e mordomo daquilo que o Senhor me deu. Essa mulher entendeu isso, mas ela fez algo muito maior. Ela dedicou o seu filho ao templo, à obra de Deus, para que ele pudesse ser criado e educado nos caminhos do Senhor, com um voto de nazireado em que não se podia passar navalha na cabeça do menino, assim como Sansão também esteve sob o mesmo voto. Ela entendeu e moveu o coração de Deus com esse voto. Ela moveu o coração de Deus com esse propósito. E eu queria que você também nessa noite movesse o coração de Deus com uma oração. Uma oração difícil de fazer. A oração de entregar aquilo que nos é mais precioso. Entregar aquilo que nós consideramos melhor na nossa vida. Tem mulheres ou homens que consideram o seu casamento a coisa mais importante nessa vida. Daí a mulher, o marido, para onde o marido vai, a mulher vai atrás. O marido sai de casa de manhã, ela já está ligando, sai 7 horas, 7h30 ela está ligando. Oi amor, já chegou em casa? Já chegou no trabalho? Parece que quer tomar conta de cada passo que o marido dá. Tem marido que não pode ver a esposa conversando com ninguém. Já fica preocupado, acende um alerta. E não consegue entregar. Quem cuida da tua esposa é Deus, quem cuida do teu marido é Deus. Não estou dizendo aqui que nós não devemos
amar, ou o ciúme não pode passar no nosso coração, mas que tudo aquilo que é em excesso revela na realidade um coração que já não está mais tendo um relacionamento sadio ou de forma sadia. Tudo aquilo que está em excesso nos tira do propósito de Deus. Por isso nós precisamos fazer um voto para entregar ao Senhor. Entregar os nossos filhos ao Senhor. Entregar a nossa casa ao Senhor. Porque no nosso coração às vezes fica esse desejo de ter, de possuir. Precisamos entregar a Deus. Precisamos derramar o nosso espírito diante de Deus e conversar com Deus por meio do Espírito Santo. Essa mulher fez isso. Ela saiu e ela começou a falar com Deus. E a Bíblia diz que os seus lábios se mexiam, mas não saía a palavra da sua boca. Ela mexia a boca, mas não tinha forças para que a voz saísse dos seus lábios. Mas em espírito ela falava com Deus. Enquanto nós clamamos ao Senhor, e talvez saiam palavras da nossa boca, mas Deus sonda os espíritos. Deus sonda o coração do homem. Deus sabe aquilo que vamos dizer antes que a palavra nos chegue à boca. E talvez você não consiga expressar aquilo que você sente. Não consiga dizer com palavras aquilo que você quer. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito intercede por nós com gritos inexprimíveis. Aleluia. Talvez não saibamos o que dizer para Deus, mas o Espírito traduz aquilo que necessitamos diante de Deus. E foi exatamente o que aconteceu com essa mulher. Enquanto ela clamava a Deus, enquanto ela orava ao Senhor, o Espírito estava traduzindo para Deus aquilo que ela precisava. O Espírito traduz, o Espírito fala, o Espírito consola, e Ele quer fazer, entregar aquilo de Deus para a nossa vida, para a sua vida. Por isso precisamos fazer um voto com esse Deus, um propósito com esse Deus. Para sairmos daqui nessa noite, para você, mãe, sair daqui nessa noite com a certeza de que Deus já concedeu a vitória para você. Se nós lermos aqui o verso de número 18, no final ela diz, o texto diz, então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e seu semblante já não era mais triste. Minha irmã, é hora de seguir o teu caminho. É hora de ir para o caminho que Deus tem para você. É hora de você se alimentar. É hora de você, em outras palavras, mãe, é hora de você cuidar de você. É hora de você cuidar de você como mulher, ficar bonita. É hora de você pensar um pouco em você também, porque mãe só pensa no filho. Mãe só pensa no cuidado com o filho. Mãe só pensa se o filho está doente, se o filho está gripado, se o filho está saindo de casaco, se não está, se o filho está jogando bola, com quem está saindo, com quem está conversando, com quem está entrando, com quem está indo para os lugares. Mãe só pensa em filho. Misericórdia. Esquece marido. Ah, Jesus. Antes era o marido, amor da vida, queria viajar. Oh, Jesus. Agora se viaja... que será que está fazendo a criaturinha? Se sai, esses dias eu saí com a minha esposa, fui no cinema com ela, muito tempo que não ia. Dentro do cinema ela estava mandando mensagem para saber como estava Matias. Eu falei, mulher, tem misericórdia, está bem, não morreu não, está saudável o garoto.
Porque mãe, parece que onde vai, vê uma roupa, essa aqui dá na criança. Vai no lugar, vê alguma coisa, vê um brinquedo, vou levar para o meu filho. Chega na adolescência, o garoto sai, fica esperando o garoto voltar, ou a garota. Quer saber com quem está falando, com quem está conversando. E às vezes, queridos, parece que nós ficamos muito nessa preocupação, e mães, eu vejo muitas mães preocupadas, e com razão em alguns casos. Mas muitas das nossas preocupações, muito daquilo que vem no nosso coração, na nossa mente, tem até um meme engraçado que fazem, quando eu chego em casa, o que minha mãe tem pensado. Aí imagina, tem a foto do cara todo cheio de fita crepe dentro do carro, enrolado no porta-mala do carro, e na realidade onde eu estou, estava lá conversando com os amigos, a imagem. Porque mãe sempre parece que está pensando o pior do filho. Sempre está imaginando que quando recebe uma ligação, então, meu Deus, morreu, está internado, está no hospital. Sempre está pensando que o filho sofreu o pior. Porque para a mãe, aquilo que se passa com o filho é mais importante do que o que se passa com ela. Dói mais você falar mal de um filho do que falar mal dela. Pode falar mal dela, pode falar que ela está feia, pode falar o que for, está gorda, mas se falou mal do filho, da filha, Jesus. A mulher vira bicho, sobe nas tamancas, quer bater. Deus colocou isso no coração dessas mulheres. Ser mãe é muito mais do que simplesmente dar à luz, mas revela um cuidado. E se estamos, cada um de nós aqui nessa noite, é porque tivemos uma mãe, alguém que representou essa figura para a nossa vida, de cuidado, de carinho, de afeto, de nos ensinar responsabilidade, de nos ensinar coisas que lá na frente, que naquele momento talvez não tinha sentido, mas que lá na frente veio fazer diferença na nossa vida. E é por isso que nessa noite nós queremos agradecer a Deus pelas nossas mães, agradecer a Deus porque temos aqui mães comprometidas com a oração, mães comprometidas com Deus. E apesar de se você entrou aqui nessa noite chorando, triste, amargurada ou amargurado, eu tenho certeza que você vai sair daqui com um semblante transformado, porque o Espírito de Deus está nesse lugar. Quero convidar os meus irmãos do Ministério de Louvor a vir para cá.